Você já sentiu que mesmo depois de uma boa noite de sono, o corpo até descansa, mas a mente continua pesada, como se estivesse carregando um fardo invisível? Esse é o famoso cansaço mental. Diferente do cansaço físico, que melhora com repouso e relaxamento, o cansaço mental pode permanecer mesmo quando o corpo já teve tempo de se recuperar. Ele é resultado do acúmulo de preocupações, de pressões diárias, de excesso de responsabilidades e também da falta de momentos de pausa para a mente respirar. O cansaço mental não é apenas estar cansado. Ele é um estado de exaustão psicológica que afeta a forma como pensamos, sentimos e até como nos relacionamos com os outros. Pessoas nesse estado relatam dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes, uma sensação constante de sobrecarga e, muitas vezes, irritabilidade sem motivo aparente. É como se a mente estivesse sempre em alerta, mesmo quando não há uma ameaça real. Esse desgaste acontece porque o cérebro, assim como qualquer outro órgão, tem limites. Quando exigimos demais dele sem dar as pausas necessárias, ele começa a enviar sinais de que algo está errado. Dores de cabeça que se repetem, insônia, falta de motivação e até sintomas físicos, como dor no estômago ou tensão muscular, podem ser manifestações desse esgotamento mental. O perigo é que muitas pessoas ignoram esses sinais, acreditando que é apenas preguiça ou falta de força de vontade, mas a verdade é que o cansaço mental é um alerta do corpo para que algo mude. Se não for tratado com atenção, ele pode evoluir para estresse crônico e até para a síndrome de burnout, que é um estágio ainda mais grave de esgotamento. Reconhecer o cansaço mental é o primeiro passo para cuidar da saúde. Quando você percebe que a sua mente está pedindo socorro, é hora de respeitar esse limite e começar a buscar formas de recuperar a energia e o equilíbrio. O estresse faz parte da vida de todos nós. Ele é, na verdade, uma resposta natural do corpo diante de situações que exigem atenção, esforço ou adaptação. Imagine, por exemplo, que você precisa entregar um trabalho importante ou que precisa atravessar a rua correndo porque um carro se aproxima. Nesses momentos, o estresse é positivo. Ele libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, deixando o corpo em estado de alerta e pronto para reagir. O problema surge quando esse estado deixa de ser passageiro e se torna constante. O que deveria ser um impulso temporário para lidar com desafios acaba se transformando em um vilão silencioso. O corpo não foi feito para viver sob pressão o tempo inteiro. Quando o estresse se mantém ativo por dias, semanas ou até meses, ele deixa de ser um aliado e passa a prejudicar a saúde. Os sintomas são claros, mas muitas vezes ignorados. No corpo, o estresse crônico se manifesta como insônia, dores musculares, dor de cabeça frequente, palpitações, problemas no estômago e até queda na imunidade. Na mente, ele gera ansiedade, dificuldade de concentração, perda de memória recente e uma constante sensação de irritação. É como se o cérebro estivesse em alerta máximo o tempo todo, sem nunca poder descansar. Com o tempo, o estresse desgasta não apenas o corpo, mas também as emoções. Pessoas que vivem nesse estado passam a perder o prazer em atividades que antes eram agradáveis, sentem-se sobrecarregadas com tarefas simples e podem se isolar de amigos e familiares. É um ciclo que vai se retroalimentando. Quanto mais estresse, mais desgaste. Quanto mais desgaste, menos disposição para enfrentar a rotina. É por isso que muitos especialistas chamam o estresse de um dos maiores vilões da vida moderna. Ele está diretamente ligado ao aumento de doenças cardiovasculares, à piora do sistema imunológico e até ao surgimento de transtornos emocionais mais graves. E se não for tratado com cuidado, esse estresse prolongado pode abrir caminho para condições como a síndrome de burnout. Reconhecer que o estresse existe é um passo fundamental. Ele não deve ser visto como sinal de fraqueza, mas sim como um alerta do corpo pedindo mudanças. Saber a diferença entre o estresse normal do dia a dia e o estresse crônico é essencial para cuidar da saúde mental e física. Imagine acordar todos os dias já exausto, sem vontade de sair da cama, sentindo que qualquer pequena tarefa será um peso insuportável. Agora, imagine essa sensação não apenas uma vez ou outra, mas constantemente, por semanas ou meses. Esse é o retrato da síndrome de burnout, uma condição que vai muito além do estresse comum e que hoje é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno ligado diretamente ao ambiente de trabalho. O burnout é um esgotamento físico, emocional e mental causado por pressão excessiva e constante, geralmente relacionado à vida profissional. Ele costuma atingir pessoas que vivem em ambientes de alta cobrança, que assumem muitas responsabilidades ou que nunca conseguem se desconectar do trabalho. Profissionais da saúde, professores, executivos, empreendedores e até jovens estudantes são exemplos de grupos muito vulneráveis. Os especialistas descrevem 3 sinais clássicos que definem a síndrome de burnout. O primeiro é a exaustão emocional, aquela sensação de estar completamente drenado, sem energia para continuar. O segundo é a despersonalização, ou seja, uma visão negativa, cínica ou até mesmo insensível em relação ao trabalho, aos colegas ou até aos clientes. E o terceiro sinal é a queda drástica no desempenho,
quando a pessoa sente que, por mais que tente, não consegue mais entregar resultados como antes. Esses sinais não surgem de um dia para o outro, eles se acumulam de forma silenciosa. Primeiro é o sono que não descansa, depois vem a irritação constante, as dores de cabeça frequentes, a dificuldade de concentração e a sensação de que nada mais faz sentido. É como se o trabalho, que deveria dar propósito e sustento, passasse a sugar toda a energia vital. O Brasil, infelizmente, é um dos países com maior índice de burnout no mundo. Pesquisas indicam que quase um terço dos trabalhadores brasileiros já apresentaram sintomas compatíveis com a síndrome. Esse número é alarmante e mostra que estamos diante de um problema de saúde pública. O mais perigoso do burnout é que muitas pessoas demoram para reconhecer a gravidade da situação. Elas acreditam que é apenas uma fase difícil, que precisam se esforçar mais ou que tudo vai melhorar sozinho. Mas, sem intervenção, o burnout pode levar a quadros sérios de depressão, ansiedade profunda e até crises físicas que exigem afastamento do trabalho. É importante entender que o burnout não é preguiça nem falta de dedicação. Pelo contrário, ele atinge justamente pessoas extremamente dedicadas que se doam demais e não conseguem estabelecer limites saudáveis entre a vida pessoal e profissional. Reconhecer isso é essencial para quebrar o tabu e incentivar que mais pessoas busquem ajuda. É muito comum confundir estresse com burnout, afinal, os dois apresentam sintomas parecidos, como cansaço, irritabilidade e dificuldades de concentração. Mas existe uma diferença fundamental que precisa ser entendida para que a pessoa saiba quando está apenas sobrecarregada e quando, de fato, chegou ao limite. O estresse, como vimos, é uma resposta natural do corpo diante de pressões e desafios. Ele pode ser desconfortável, mas geralmente é temporário. Se você está estressado por causa de uma prova, de uma reunião importante ou de um prazo apertado, é provável que, depois que essa situação passar, o seu corpo e a sua mente consigam se recuperar. Em outras palavras, o estresse aparece e vai embora. Já o burnout é diferente. Ele não desaparece com descanso, nem com uma pausa de alguns dias. No burnout, o esgotamento é contínuo e profundo. Mesmo depois de dormir bem ou tirar férias, a sensação de vazio, cansaço e desmotivação permanece. A pessoa já não consegue encontrar prazer em coisas simples, perde o interesse pelo trabalho e, em muitos casos, até pelas atividades que antes traziam alegria. Outra diferença importante é que o estresse pode ter várias causas: família, finanças, trânsito, relacionamentos. Já o burnout está diretamente ligado ao trabalho e às pressões do ambiente profissional. Por isso, é comum ver profissionais altamente dedicados que se cobram demais desenvolverem burnout sem perceber. Podemos resumir assim: o estresse é como uma chama que se acende quando algo exige sua atenção, mas que pode se apagar quando o problema é resolvido. O burnout, por outro lado, é como um incêndio que se espalha, consumindo lentamente todas as áreas da vida, até que nada parece ter sentido. Compreender essa diferença é essencial, porque enquanto o estresse pode ser administrado com pequenas mudanças na rotina, o burnout exige cuidados mais profundos, acompanhamento profissional e, muitas vezes, mudanças significativas no estilo de vida. O cansaço mental não é apenas um desconforto passageiro, ele pode ter consequências sérias, tanto para o corpo quanto para a mente e os relacionamentos. Muitas vezes, os sintomas começam de forma sutil, mas se não forem reconhecidos e tratados, podem se transformar em problemas maiores que afetam todas as áreas da vida. No corpo, o cansaço mental se manifesta de diversas formas. A insônia é uma das primeiras a aparecer. A pessoa vai para a cama exausta, mas a mente não consegue desligar, como se estivesse sempre ligada em pensamentos e preocupações. Com o tempo, o sono de má qualidade gera um ciclo ainda pior de fadiga e falta de energia. Além disso, a tensão acumulada pode causar dores de cabeça frequentes, rigidez nos ombros e no pescoço e até problemas gastrointestinais como gastrite e azia. O sistema imunológico também sofre, tornando a pessoa mais vulnerável a gripes, resfriados e infecções. Na mente, as consequências são igualmente preocupantes. A falta de concentração e os esquecimentos constantes prejudicam a produtividade no trabalho e a realização de tarefas simples no dia a dia. A pessoa começa a perder o interesse em coisas que antes traziam prazer, como hobbies, encontros com amigos ou momentos de lazer em família. Aos poucos, a sensação de esgotamento se transforma em desânimo, e o desânimo pode abrir espaço para transtornos mais sérios, como ansiedade e depressão. Os relacionamentos também não ficam de fora. Quem sofre de cansaço mental tende a ficar mais irritado, impaciente e até agressivo. Discussões em casa, conflitos no trabalho e afastamento de amigos se tornam mais frequentes. É como se a exaustão emocional minasse a capacidade de lidar com as pessoas de forma equilibrada e saudável. No longo prazo, o cansaço mental pode levar a afastamentos do trabalho, baixa autoestima e uma sensação de que a vida está fora de controle. Por isso, é fundamental reconhecer esses sinais logo no início. Quanto antes a pessoa entender que o cansaço mental não é frescura, mas sim um alerta do corpo e da mente, maiores são as chances de evitar que ele se transforme em um problema grave como o burnout.
Saber reconhecer o cansaço mental é apenas o primeiro passo. O mais importante é aprender como aliviar esse peso e recuperar a energia da mente e do corpo. Existem diversas estratégias que podem ajudar, e o ideal é combinar pequenas mudanças no dia a dia para criar um efeito duradouro. Vamos falar agora de 10 dicas simples, mas muito poderosas que podem transformar sua rotina. A primeira dica é dormir bem. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não respeita a qualidade do sono. Dormir de 6 a 8 horas por noite em um ambiente escuro e silencioso é essencial para que o cérebro consiga se reorganizar e restaurar as energias. A segunda dica é fazer pausas durante o trabalho. Passar horas seguidas diante do computador ou em atividades repetitivas sobrecarrega o cérebro. Pausas curtas de 5 a 10 minutos a cada hora já ajudam a reduzir a fadiga mental e aumentar a produtividade. A terceira é praticar exercícios físicos. Caminhar, dançar, nadar ou simplesmente se alongar melhora a circulação, libera endorfina e ajuda a mente a relaxar. Não é preciso treinar pesado. O movimento leve e constante já faz diferença. A quarta dica é a meditação ou a respiração profunda. Dedicar alguns minutos do dia para se concentrar na respiração ajuda a acalmar os pensamentos, reduzir a ansiedade e trazer clareza mental. Mesmo 3 minutos de respiração consciente já podem mudar o humor. A quinta é reservar tempo para lazer. Assistir a um filme, ouvir música, cozinhar algo que gosta ou brincar com os filhos são formas simples de recarregar a energia emocional. O prazer faz parte da saúde mental. A sexta dica é se desconectar das telas. Passar muitas horas diante do celular ou computador aumenta a sobrecarga de informações. Experimente passar alguns minutos por dia sem olhar notificações, apenas vivendo o momento presente. A sétima é cuidar da alimentação. Comer frutas, legumes e alimentos ricos em vitaminas do complexo B, magnésio e ômega 3 fortalece o sistema nervoso e ajuda o cérebro a funcionar melhor. Evitar excesso de café, açúcar e ultraprocessados também é importante. A oitava dica é estabelecer limites no trabalho. Saber dizer não, organizar tarefas e respeitar seus horários evita que a vida profissional invada todos os espaços da vida pessoal. Esse equilíbrio é fundamental para não cair no burnout. A nona é conversar com pessoas de confiança. Desabafar com amigos, familiares ou colegas pode aliviar a pressão interna. Compartilhar sentimentos não resolve tudo, mas diminui a sensação de estar sozinho no problema. E a décima dica é procurar ajuda profissional. Psicólogos e médicos especializados podem orientar de forma personalizada, ajudando a entender as causas do cansaço mental e oferecendo estratégias eficazes para a recuperação. Buscar apoio profissional não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e responsabilidade com a própria saúde. Ao aplicar essas 10 dicas, pouco a pouco o cérebro começa a se recuperar. O cansaço mental não some da noite para o dia, mas cada passo é um investimento na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. Muitas pessoas acreditam que conseguem lidar sozinhas com o cansaço mental. Tentam descansar no fim de semana, fazem pequenas pausas, mas no fundo sabem que algo mais sério está acontecendo. É justamente nesses momentos que surge a dúvida: quando é a hora de procurar ajuda profissional? O primeiro sinal é quando o cansaço não passa, mesmo depois de descansar. Se você tira férias, dorme mais horas ou reduz a rotina, mas ainda assim se sente esgotado, isso é um indicativo de que o problema pode estar além de um simples estresse passageiro. Outro ponto de alerta é quando o cansaço mental começa a interferir no trabalho ou nos estudos. A queda de rendimento, os esquecimentos constantes, a dificuldade de se concentrar em tarefas simples e a sensação de estar sempre atrasado são sinais claros de que é hora de buscar suporte. Também é preciso atenção quando o impacto chega até os relacionamentos. Se a irritação, a impaciência ou a falta de disposição começam a prejudicar sua vida em família, suas amizades ou até mesmo o convívio social, é um sinal de que a situação não pode mais ser ignorada. Além disso, sintomas físicos recorrentes como dores de cabeça, palpitações, distúrbios gastrointestinais e insônia frequente são o corpo pedindo socorro. Muitas vezes, esses sintomas são tratados isoladamente, mas a raiz do problema está no cansaço mental e emocional. E por fim, talvez o sinal mais importante, quando surgem sentimentos de tristeza constante, desesperança ou pensamentos negativos. Nesses casos, procurar ajuda de um psicólogo ou médico não é apenas recomendado, mas essencial. A saúde mental é tão importante quanto a física, e buscar apoio é uma atitude de cuidado e coragem. É importante reforçar que não existe fraqueza em procurar ajuda. Pelo contrário, reconhecer que precisa de suporte é um passo de maturidade. Profissionais de saúde estão preparados para orientar, oferecer ferramentas e, quando necessário, indicar tratamentos adequados. Portanto, se você se identificou com alguns desses sinais, não hesite em procurar um psicólogo, um psiquiatra ou até mesmo começar conversando com o seu médico de confiança. O primeiro passo pode parecer difícil, mas é justamente ele que abre caminho para a recuperação e para uma vida mais equilibrada.
Ao longo deste vídeo, nós falamos sobre o cansaço mental, o estresse e a síndrome de burnout. Vimos como esses problemas surgem, quais são os principais sintomas, as consequências para a saúde física e emocional e, principalmente, dicas práticas para aliviar a mente e recuperar o equilíbrio no dia a dia. O mais importante é lembrar que o cansaço mental não é frescura e não deve ser ignorado. Ele é um sinal de que o corpo e a mente precisam de atenção. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para se cuidar melhor. E procurar ajuda profissional quando necessário é um ato de coragem, não de fraqueza. Agora, se você deseja se aprofundar ainda mais nesse tema e encontrar ferramentas práticas para cuidar da sua saúde mental, eu recomendo a leitura de um livro especial que está indicado aqui na descrição. A leitura é uma excelente forma de adquirir conhecimento e também de encontrar estratégias para lidar com os desafios da vida moderna. Vale a pena conferir. Se este vídeo ajudou você, inscreva-se aqui no canal Alivium Care, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com alguém que pode estar precisando dessas informações. Assim, você não apenas cuida da sua saúde, mas também ajuda outras pessoas a cuidarem da delas. E lembre-se, este conteúdo tem caráter educativo e não substitui a avaliação de um médico ou psicólogo. Cuide da sua mente, cuide do seu corpo, porque cuidar de você é sempre o melhor investimento.